Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Sejam todos vocês muito bem-vindos, esse é o Feito Luz. Nós estamos aqui para mais uma transmissão, para mais uma live, onde eu tenho certeza que a palavra de Deus vai falar ao coração de cada um de vocês. Peço a vocês que fechem os seus olhos, vamos fazer uma breve oração e assim eu volto com a ministração da palavra de Deus, em nome de Jesus. Bendito Deus e glorioso Pai, entramos na Tua presença, Senhor, neste momento, te apresentando as nossas vidas. Pedimos ao Senhor que perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, toda e qualquer iniquidade. Que possamos, ó Deus, chegar na Tua presença neste momento e recebermos, ó Pai, o entendimento e a revelação que vem da Tua palavra. Repreendemos toda e qualquer ação maligna, toda e qualquer intervenção maligna e determinamos a quebra e a saída de todo mal, em nome de Jesus. Que a presença de Deus venha e envolva a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Paz do Senhor, irmã Antônia, paz do Senhor a todos e a todas, tá bom? Você que é novo no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e colocar nos comentários o seu pedido de oração, porque certamente estaremos apresentando a Deus as suas orações, tá bom? Hoje eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 8. Nós vamos ler do versículo de número 10 e seguintes, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o cuidado dos falsos ensinamentos. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque, irmãos, muita gente vem com muitos ensinamentos e a maioria contrários à palavra de Deus. A Bíblia diz que nós devemos, a ovelha, ela ouve e entende, e ela sabe discernir quando é a voz do Senhor falando ou quando é a voz do enganador. Então, seja muito atento a isso. É por isso que o Salmo de número 1, a Bíblia diz que bem-aventurado é a pessoa, o varão, a varoa, o homem, a mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no meio dos pecadores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Precisamos meditar na palavra de Deus para sermos prudentes e sermos atentos a esses falsos ensinamentos, tá bom? Evangelho de Marcos, capítulo de número 8, versículo 10 e seguinte. Vamos ler em nome de Jesus. Entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para a região de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E, suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que essa geração não se dará nenhum outro sinal. Deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Observe aqui, irmãos, que, para a senhora irmã Cláudia, Evangelho de Marcos, capítulo de número 8, versículo 10 e seguinte. Observe aqui que os fariseus, eles buscavam a todo tempo pegar Jesus em alguma falha, pegar Jesus em alguma coisa que fosse contrária à própria lei. E a Bíblia diz que ele chega, apesar de eles já terem visto sinais e prodígios, tipo cura, libertação, restauração, quantas pessoas que eram cativas, enfermos, possessos por demônios, tinham sido libertos no ministério de Jesus, e a maioria desses fariseus sabiam, alguns deles viveram isso. É o caso do Jairo, que a Bíblia diz que ele era um dos principais. E a Bíblia diz que Jesus foi lá, ressuscitou a filha de Lázaro, de Jairo. Certamente eles sabiam. Eles também conheciam a história do Zaqueu, que era um cobrador de impostos, que também foi liberto pelo Senhor Jesus. Ele conhecia a história da mulher hemorrágica, que já tinha aquele fluxo de sangue há 12 anos e foi liberta. Então, eles viram ali vários leprosos serem curados, mas ainda assim, eles queriam um sinal. Eles queriam algo mais. Eles queriam que Jesus desse sinais. E Jesus, a Bíblia fala aí, né, nesse Evangelho de Marcos, que ele suspira, tipo assim, me dá paciência, Pai. É tipo isso, me dá paciência. E diz a eles, não vai ser dado a vocês mais nenhum sinal. O sinal que tinha que ser dado já foi, e agora ou você crê ou você não crê. A mesma coisa cabe para nós hoje. Nós temos que tomar muito cuidado. Quando a Bíblia fala em Malaquias, e fazei prova de mim,
quando ele fala esse fazer prova, não é você afrontar Deus. Não é você dizer, se o Senhor está falando comigo, então mostre. Não, não. Uma que Deus fala conosco pela palavra de Deus. Deus, ele não fala fora da palavra. Ele pode falar conosco por meio de sonhos, de revelação, mas tudo que ele falar tem que vir de acordo com a palavra. Amém? Então a gente tem que estar muito atento a isso. Nós temos um hábito e nós temos que tomar muito cuidado com isso. Deus, eu preciso de uma resposta. Se for a tua vontade que eu faça isso, faça com que fulano me ligue. Irmãos, a Bíblia diz que o diabo ele anda em nosso derredor. E é muito fácil de ele ouvir uma oração sua e é um espírito enganador, a Bíblia diz isso, e tratar logo de enganar você. Então nós temos que tomar muito cuidado. A Bíblia diz que as coisas de Deus, irmãos, elas não nos enganam, ela não é enganadora. Deus, ele é verdadeiro. A palavra do Senhor é sim, sim, não, não. O cristão, a palavra do cristão deve ser sim, sim, não, não. Se a minha e a sua tem que ser sim, sim, não, não, imagine Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa coisa de ficar fazendo prova. Eu quero que o Senhor prove, eu quero que o Senhor me dê um sinal. O sinal que Deus já tinha que dar a você, ele já deu pela palavra. Então não fique buscando coisas que você pode estar dando brecha, abrindo a brecha para que o diabo entre e traga um espírito enganador. E Jesus vai alertar os discípulos acerca disso. Olha aí, versículo de número 14. Marcos, Pai do Senhor, irmã Angélica, Pai do Senhor, irmã Isabel, Pai do Senhor, irmã Antônia, irmã Cláudia, Pai do Senhor, você que está aqui hoje pela primeira vez, tá bom? Versículo 14, Marcos capítulo 8, do 10 e seguintes. Eu vou ler o versículo 14. Não, eu vou ler o 13, olha o 13. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. O que eu faço com pessoas, irmãos, que vêm tentar trazer ensinamentos contrários à palavra de Deus? Que vêm tentar colocar Deus à prova, principalmente através de mim. Se você realmente é de Deus, então ora, eu quero... O que Jesus fez? Ele se distanciou. Irmãos, não fique entrando nessa de querer mostrar que você é de Deus. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo. Elias, quando ele orou para que o fogo do céu descesse, ele orou para não chover, depois orou para que chovesse. E aí, quando ele reúne ali os 400 profetas de Baal, a Bíblia diz que ele diz, se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu agora. Mas por que ele usa esse termo, se eu sou? Ele não estava desafiando Deus, ele não estava pedindo a Deus um sinal. Ele estava mostrando a Jezabel, aos profetas, aos 450 profetas ali, que ele era realmente um homem de Deus. Que ele era realmente um profeta do Senhor. E aí, quando ele diz, se eu sou homem de Deus, caia fogo. Então, o sinal que ele pede ali não era para desafiar ao Senhor, não era por incredulidade. Pelo contrário, era para mostrar àqueles que estavam ali perdidos, desviados, fora da presença de Deus, que ele realmente era um homem de Deus. Nós podemos fazer. Deus, eu quero que o Senhor honre a minha fé, vamos supor. Eu estou pregando, eu estou falando, eu estou orando, eu quero que o Senhor honre a minha fé. E ele vai honrar a sua fé. E aqueles que zombaram de você, porventura zombaram de você, vai glorificar ao Senhor junto com você. Porque quando vê o sucesso, quando vê o resultado da sua oração, ainda que ninguém, irmãos, atribua a você essa oração. Porque na maioria das vezes, as pessoas vão ignorar você totalmente. Mas quem tem que aparecer é Deus. Então se alegre nisso. A honra e a glória é para ser dada ao Senhor Jesus. Foi Jesus quem me salvou, foi Jesus quem me libertou. Não importa como, mas Jesus fez. Claro que ele usou você por meio da sua oração, do seu jejum, da sua intercessão para fazer o milagre. Mas o seu galardão, quem tem para lhe dar é Deus. Então não espere aplausos de ninguém e cuidado se eles vierem. Porque quando vem aplausos é sinal que tem demônio no meio. E cuidado com a soberba, cuidado com a vaidade. Cuidado para você não se vangloriar e achar que é você quem está fazendo aquilo ali. Que tudo quem faz é Deus. É tudo de Deus, é tudo para Deus, é tudo por Deus. E sem Ele nada podemos fazer.
Então, o que é que Jesus faz? Jesus simplesmente diz a eles: olha, o sinal que vocês querem já foi dado. E outro sinal não se dará. Agora é crer ou crer. Porque só quem crê vê a glória de Deus. E aí ele se retira e se afasta daquelas pessoas. Nós falamos sobre isso essa semana. Se afaste. Não contenda com ninguém. Não fique discutindo. Porque eu estou certo, eu estou errado. Irmãos, cada um tem sua maneira de pensar. Cada um tem sua maneira de interpretar a palavra de Deus. Não cabe a você abrir a cabeça de ninguém para botar o entendimento. Quem convence é o Espírito Santo. Fuja do problema, fuja disso tudo e procure ter paz com Deus. Então Jesus se afasta e vai para o outro lado. Versículo 14, Marcos 8, versículo de número 14. E eles se esqueceram de levar pão. E no barco não tinha consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E aí, irmãos, Jesus dá uma advertência. Ali, por exemplo, ele entra no barco e os discípulos não tinham levado pão. Só tinham pão e eles precisavam para se alimentar. Como Jesus viu que estava faltando pão e eles sairiam para comprar esse pão, Jesus já deu uma advertência. Cuidado. Olha que a minha Bíblia está aqui. Olhai e guardai-vos do fermento dos fariseus e de Herodes. Mas tem Bíblia que vai dizer acautelai-vos. Em outras palavras, cuidado com os falsos ensinamentos. Que comunhão tinha os fariseus com Deus? Nenhuma. Pastora, o que são fariseus? Fariseus eram conhecedores, mas não praticantes. Eles conheciam a lei, mas eles não praticavam. Então, eles distorciam totalmente a palavra. Hoje Deus estava falando muito comigo sobre isso. Não adianta você falar, eu sou crente. Não adianta falar, eu sou de Jesus. O que você tem que fazer agora é mostrar, através dos seus atos, a sua transformação. Tem que haver fruto. Para você saber que uma árvore, que aquele fruto já está bom para o consumo, você tem que aquela árvore é frutífera, tem que nascer fruto. E uma pessoa que já está no caminho com o Senhor, já está no Evangelho, ela tem que começar a dar fruto. Que fruto é esse? O primeiro fruto que ela precisa dar, irmãos, é de transformação. É de real mudança. Se eu estou na igreja, se eu já fui batizado, mas eu continuo com os velhos hábitos, por exemplo, eu minto, eu engano, eu sou falsa, eu sou uma pessoa rancorosa, uma pessoa que fica desejando, destilando raiva na vida de outras pessoas, levando discórdia, é sinal de que eu devo estar com algum tipo de engano aí, irmãos. Porque se a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então não adianta eu mudar minhas vestes, não adianta simplesmente mudar, porque agora eu sou crente. Crente até o diabo é, que sabe que Deus existe e estremece. Então tem que haver realmente transformação. Quando Jesus fala, cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Por quê? Porque os fariseus, eles eram muito religiosos. Eles eram muito zelosos pela lei, mas eles não eram praticantes. Então, não adianta uma pessoa querer dizer para você, porque você tem que ir para a igreja, ele até vai para a igreja, mas ele tem uma conduta de uma pessoa pior do que aquele que não vai na igreja. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. É por isso que Jesus está advertindo. Não reparem, não. Vocês estão ouvindo esse som? Tó que está deitado aqui e está sonhando. Ó, está sonhando. Está deitado aqui no meu pé e está sonhando. Diz Kézia que eu não posso acordar ele, porque traumatiza. Então vocês vão ver um chorinho aí, e é dele que está aqui sonhando. Eu cheguei agora, ele deve estar imaginando, né, que está correndo em algum lugar, que eu não sei o sonho dele, mas ele deve estar sonhando. Então, para você ter ideia, então Jesus ele faz essa advertência: cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Esse fermento significa o quê? As falsas doutrinas, as falsas religiões, os falsos ensinamentos. Hoje em dia é muito normal você ouvir pessoas dizer que Deus está castigando. Fulano está assim porque Deus está castigando. A mão de Deus está pesando sobre ele.
Deus, ele não castiga. Tudo bem, a Bíblia diz que ele castiga e corrige a quem ama. Mas Deus não faz o mal. Nunca atribua o mal a Deus. Porque Deus não faz o mal. Deus faz o bem. Agora, eu e você, nós colhemos aquilo que plantamos. É muito mais fácil, né? Nós culparmos a Deus pelos nossos infortúnios, pelas nossas derrotas, pelos nossos fracassos, do que nós assumirmos as nossas falhas. E dizer, olha, eu tô nessa porque eu estava conversando hoje com uma pessoa sobre isso. Eu disse assim, olha, nunca ache que a vida de uma pessoa é mais fácil do que a sua. Porque cada um sabe a dificuldade que tem enfrentado na vida. Agora, a vida é feita de escolhas. Tem pessoas que passam por provas, por lutas, mas elas permanecem firmes nos pés do Senhor. E aí elas conseguem triunfar. Tem outros que passam por provas, por lutas, mas estão distante de Deus. Aí ela é como se estivesse descendo ladeira abaixo. Vai de mal a pior, porque sem Deus eu não posso fazer nada. Sem Deus eu nada posso fazer. Então eu preciso, como diz a Bíblia, entrega teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Eu preciso descansar no Senhor. Eu preciso confiar plenamente em Deus ao ponto de deitar minha cabeça no travesseiro e dormir. Ah, mas isso aí a senhora fala? Não, irmãos, como eu acabei de dizer. Não ache que o problema de outra pessoa, o seu, é mais grave do que o de outra pessoa. Cada um sabe a luta que passa. Cada um sabe onde o calo aperta, onde o sapato está apertando. Pode até coincidir que você calce o meu sapato e encaixe certinho no seu pé. Mas ninguém garante que o meu sapato vai servir exatamente para você. Então, não é porque eu tô calçada que você, o seu tá bom, deixa eu calçar. Não, cada um sabe o problema que passa. Nós precisamos tomar muito cuidado com esses falsos ensinamentos. Ensinamentos esses que têm tirado muita gente, irmãos, da presença do Senhor. Hoje em dia está muito mais normal você ouvir pessoas dizendo, eu não preciso de igreja porque eu sou a igreja de Cristo. Tudo bem, a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, mas a Bíblia nos manda congregarmos. Esse negócio de devolver dízimo, essa é coisa do Velho Testamento, tá? Como a Bíblia, Jesus não veio para anular o Velho Testamento, ele veio para cumpri-lo. Do mesmo jeito que naquela época, aquela oferta, aquele dízimo era dado para sustento da obra do Senhor, a mesma coisa é feita hoje. E quando você devolve, você não devolve ao homem, você devolve a Deus. Então, deixe de ficar falando, porque fulano é isso, fulano é aquilo, não. Procure você servir ao Senhor com interesse de coração. Eu estava falando com uma pessoa que está começando agora, e eu disse a ele, o segredo para você continuar firme, eu disse a ele mesmo, eu disse assim, olha, quando eu me converti, eu orei ao Senhor e eu disse, Deus, coloca aquela viseira que o cavalo tem na hora da corrida. Não sei se você é viseira mesmo. É um negócio que eles põem aqui assim e eles impedem que o cavalo olhe para o lado ou para o outro. O cavalo, quando ele está na corrida, ele tem uma viseira e ele só olha para onde? Para frente. Porque se ele olhar para o lado, ele vai se distrair e ele vai acabar perdendo a corrida, vai até mesmo acabar desviando ali e causando ali uma coisa séria. Porque os outros cavalos vão capotar um por cima do outro e vai acabar acontecendo até mesmo uma tragédia. Então, para se evitar, usa-se nele uma viseira que ele não tem como olhar para um lado e para o outro. E espiritualmente nós precisamos. Davi pediu para que Deus colocasse um guarda na boca. Que nós temos que tomar muito cuidado. Essa coisa de você, porque a Bíblia diz, meu irmão, tem gente que não quer mais ouvir o que a Bíblia diz. Se não quer ouvir, então não gaste sua saliva. A palavra de Deus é uma pérola de grande valor e não pode ser lançada aos porcos. Se a pessoa faz pouco caso, quando você começa, venha para cá com esse negócio de Bíblia, não pregue a palavra para ele. Ore por ele. E pratique a palavra. Quando ele disser, você é muito besta, você fala, não, eu faço o que a Bíblia manda. É exatamente isso que a Bíblia fala. Se a Bíblia manda eu não mentir, então eu não vou mentir. Se a Bíblia manda eu ser honesto, então eu vou ser honesto. Se a Bíblia manda eu não adulterar, eu não vou adulterar. Eu não preciso pegar a Bíblia e abrir, olha o que a Bíblia diz aqui do adultério. Você não adultere, pô. Porque tem pessoas, irmãos, que já tá tão
sobrecarregado, tão com a mente tão cauterizada, que você começa a tentar explicar alguma coisa, ele já vem com outra resposta. E a Bíblia diz que não convém a contenda para os santos. Então a Bíblia não é para ser contenda, não é para ser discutida, é para ser ensinada. E é para ser ensinada para quem quer realmente ouvir. A Bíblia diz o quê? Quem deu ouvido às nossas pregações? Nem todo mundo está dando ouvido. Então só pregue para aquele realmente que tem interesse em saber. Se você começou a falar de Jesus, começou a falar, olha, porque a Bíblia diz, vem você com esse negócio de Bíblia para cá. Então você pare. Pare, disfarce ali, bota outra conversa e dê o seu testemunho. Quando você falar alguma coisa, você é muito besta, você fala, não, meu filho, eu não sou besta, porque a Bíblia manda ser assim. A Bíblia está sendo pregada. Através de quê? Do seu próprio exemplo. A melhor forma de se pregar o Evangelho é vivendo e praticando o Evangelho. Então Jesus está aqui advertindo, cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Aí ele vai continuar, eu estava no 15, agora no 16. E arrazoavam entre si, dizendo, é porque não temos pão? E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes, para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Eles ainda estavam, irmãos, completamente distantes, dispersos espiritualmente. Jesus tinha acabado de sair de uma armadilha que tentaram contra ele ali, quando eles disseram, nós queremos um sinal. Jesus percebeu que era perda de tempo. Chega para eles e diz, não vai ser dado outro sinal a vocês, o qual já foi dado. E ele se sai daquela discussão, não tinha valor algum, aquilo ali não ia levar a lugar nenhum. É como eu disse a você, os fariseus são aqueles que se acham conhecedores da palavra. E não adianta você perder tempo tentando ensinar alguém que acha que já sabe. É a mesma coisa, irmãos, você querer ensinar alguém que já sabe cozinhar a cozinhar. A pessoa vai dizer, não, mas eu já sei. Eu já sei, é assim que eu faço. Você está tentando ensinar de uma forma mais fácil. Tem coisas que a gente tem aprendido muito hoje em dia. Não sei se vocês são pessoas que gostam, que estão abertas para aprender coisas novas. Antigamente, por exemplo, aqui em casa, eu coloco, quando eu faço feijão, eu coloco a charque, né, que é a carne seca, a calabresa, o bacon, eu nunca faço feijão seco, só o feijão. Sempre tem uma carne, porque o pastor não gosta de feijão pelado. O que é feijão pelado? Sem nada, só com tempero. Então ele não gosta. Então tem que colocar sempre alguma coisa. E aí geralmente eu cozinho o quê? 1 quilo de feijão. Por que 1 quilo? Porque eu já passo a semana toda sem precisar. Não gasta gás e eu tenho tempo de sobra. Por quê? Porque eu vou para a igreja, eu faço minhas coisas, então eu não fico o tempo todo, a semana toda na cozinha. Eu faço 1 quilo. Pego uma vasilha, separo a maior parte, punho em cima no congelador, a outra parte eu deixo ali e todo dia eu tiro aquela quantidade que vai para almoçar e esquento. E ali o que é que eu faço? Eu faço feijão, tempero ele, normal, ponho lá na geladeira e quando eu vou fazer, ali eu frito um pedaço, eu pego a calabresa, frito, pego o bacon frito, boto ali com cebola, com alho, ele já está temperado lá, coloco ali dentro. Nossa, meu Deus, todo mundo come. Moça, que feijão você fez hoje? Esse feijão já está na geladeira há dias. Mas ele fica como se ele tivesse fresquinho. Por quê? Porque eu não fiz ele já como eu fazia antes. Mas a senhora sempre fez assim? Não, eu fui aprendendo. Eu fui aprendendo e a gente vai se modernizando. A vida é assim. Mas tem pessoas que não estão abertas a aprender diferente. Para minha mãe, por exemplo, fazer algo com fritura tem que pegar praticamente aquele negócio do óleo e derramar todo. Eu quase não ponho óleo na minha comida. Eu ponho óleo só para selar ali. Pastora, mas a sua frigideira é antiaderente? Não, ela é normal. Mas eu ponho um olhinho só para não queimar o alho e a cebola que está ali dourando. Depois eu não ponho mais. Eu não ponho o sal no feijão. Eu já tem carne, já tem calabresa, já tem tudo isso, então eu não preciso pôr sal. Então tudo isso é coisas que você vai aprendendo com a prática. Mas se você pegar essa maneira de trabalhar e ensinar alguém que acha que já sabe, essa pessoa vai dizer assim, não faço assim não.
e não vai se dar bem. É a mesma coisa do bolo. Cada pessoa tem um segredo para fazer seu bolo. Tem pessoas que fazem aquele bolo de pacote, aquele que já vem aquela massa pronta, e sai um bolo delicioso. Já tem outros que dão preferência a bater o ovo, a fazer. Eu mesmo eu gosto de fazer desse jeito. Aí eu boto tudo no liquidificador. Vou batendo parte por parte, vou misturando. Depois tiro aquela parte líquida, ponho numa vasilha, ponho a farinha de trigo, ponho o fermento, o chocolate ali, ponho no forno. Meu bolo saiu uma maravilha. Mas é o meu jeito de fazer. Mas eu posso estar aberta para aprender outro jeito, sim. Eu vi um dia desse uma mulher na internet ensinando a fazer esse bolo de pacote, aquele que já vem pronto, só com água. Aquela massa pronta e água. Ela não põe mais nada. Eu não sei, eu nunca tentei fazer esse. Mas eu não sei se vai sair gostoso. Mas um dia desse eu vou tentar. De repente vai que dá certo. Então se eu não tiver ovo, se eu não tiver nada em casa, mas eu tiver uma massa pronta, eu vou fazer bolo de qualquer forma e vou tomar meu café com bolo. Mas isso é pessoas que estão com a mente o quê? Aberta para aprender. Já tem outros que não estão. E principalmente pessoas que já são cristãs. Esses são os piores que tem. Ele já vem com a mente dele. Uma vez, minha avó, meu sobrinho, minha avó estava com dor de cabeça. Aí meu sobrinho disse assim, deixa eu orar, vovó, pela senhora. Ela disse, tá bom. Na época eu já estava recente no evangelho, então eles estavam aprendendo, indo para a igreja que a gente congrega até hoje. E ele via que lá, quando a pessoa chegava doente, a gente botava a mão na cabeça e expulsava o espírito de enfermidade. E eu lembro como hoje que Diego botou a mão na cabeça dela e fez, diabo, tira agora a sua mão dela e saia. Minha avó quase bate no Diego. E aí foi pra cima com aquela grosseria. Eu digo, vó, o que é isso? Ela disse, não, porque ele acabou de me chamar de diabo. Eu digo, não, vó, ele não lhe chamou de diabo. Eu fui explicar, mas ela não entendeu. E eu disse, não, Diego, deixa lá. Ela achou mesmo que a gente estava dizendo que ela era o diabo, que ela estava com o diabo no corpo. E eu já vi gente fazer isso. Uma vez eu estava aconselhando uma mãe, dizendo a ela, a gente tem que quebrar a maldição, para que seu filho não se envolva em coisa errada, como outras pessoas. Ela, não diga que meu filho é amaldiçoado, não, porque meu filho é uma bênção. E aí eu tentei explicar, depois eu digo, vou perder meu tempo tentando explicar que eu não disse que o filho dela era amaldiçoado. Eu falei que nós devíamos quebrar a maldição. Que tem maldição que é hereditária, que passa de pai para filho, e assim vai, a gente tem que quebrar a maldição. A maldição do vício, o vício da cachaça, das drogas, do adultério, a maldição da prostituição, a gente tem que quebrar, da rebeldia, o mal que está no casamento. Tem família mesmo, gente, que quase ninguém consegue levar o casamento adiante, tem um problema na vida sentimental, tem que quebrar a maldição. E para quebrar a maldição, a gente tem que repreender o demônio. Goste quem gostar, mas a gente tem que repreender. Como é que eu vou repreender o espírito de inveja se eu não repreender o demônio? Como é que eu vou repreender o espírito de miséria se eu não repreender o demônio? Tem que repreender. Porque vocês falam muito demônio. Não, meu irmão, eu falo muito demônio não. A gente fala porque tem que ser dito. Se você não quer falar, então tá. Alguma coisa deve ter aí, algum problema que te impede de falar. Mas eu falo porque a Bíblia manda a casta de demônio que sai com jejum e oração. E a Bíblia diz, em nome de Jesus, você vai expulsar o mal e ele vai sair. Nós precisamos usar a palavra de Deus com sabedoria. E Jesus está aqui dizendo, vocês não estão entendendo? E tem muitos de nós, irmãos, que estão completamente dispersos. E a gente tem que tomar muito cuidado com os falsos ensinamentos. Hoje em dia, o evangelho virou uma coisa filosófica. É filosófico. Se você faz uma mensagem dizendo, porque Deus vai fazer... Pô, irmão, você tem várias curtidas, várias coisas, várias pessoas, vários comentários. Você pega um versículo da Bíblia e fala, a Bíblia diz assim, poucas pessoas olham para esse versículo, para esse vídeo. Então, para você ver. Então, as pessoas querem as coisas com mais facilidade, mas cuidado. Quem está na facilidade não é Deus. Porque as coisas de Deus, irmãos, têm que ser feitas com ordem e com decência. A gente precisa buscar o verdadeiro conhecimento e ter cuidado com os falsos ensinamentos. Aí Jesus fala no 19. Quando partiu os cinco pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantaste?
Disseram-lhes 12. E quando parti os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-se 7. E disse-lhes, como não entendeis ainda? Então Jesus estava admirado com a falta de entendimento dos discípulos. Eu não estou falando do pão, porque se fosse o pão, um pão que tem aí, eu multiplicaria. Eu alimentaria com um pão, eu alimentaria muito mais. Ele aí conta as duas vezes em que ele fez a multiplicação, que você sabe que ela foi em 2 vezes. Então eu tenho poder, Deus tem poder para fazer com que prospere esse pão. Eu não estou me referindo ao pão, eu estou me referindo aos ensinamentos, às doutrinas dos fariseus e de Herodes. Então vamos tomar cuidado. Qual era a doutrina de Herodes? Qual foi a luta de João Batista o tempo todo com Herodes? A santidade. Para Herodes, não. Eu tenho minha vida livre, eu posso me casar com quem eu quiser, eu posso me deitar com quem eu quiser. E não é bem assim. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que sem santificação não pode haver, irmãos, comunhão com Deus, porque não há união entre a luz e as trevas. Não é porque eu sou solteiro ou solteira que eu posso namorar e ter conjunção carnal fora do casamento. Se eu já vim para Jesus em um relacionamento assim, tudo bem. Mas se eu sou de Cristo e estou fazendo isso, alguma coisa não está bem aí comigo e Deus. Porque a Bíblia condena esse tipo de coisa. Ah, mas aí você está sendo muito radical. Não, é o que está na Bíblia. É o que está na Bíblia e a gente tem que realmente obedecer. Então Herodes ensinava isso, que as pessoas não tinham que ter compromisso com Deus. Você pode crer em Deus, mas você pode fazer da sua vida o que você bem quer. E a Bíblia diz no versículo 34, aí mesmo do livro de Marcos 8, diz assim, ó, versículo 34, porque tá bem aqui, aí eu resolvi, ó. E chamando assim a multidão com seus discípulos, disse, se alguém quiser vir após mim, o que é que diz aí? Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Então, para seguir a Jesus, eu tenho que negar a mim mesmo. O que é negar a mim mesmo? As minhas paixões, os meus desejos, os meus hábitos, os meus costumes e me enquadrar segundo a palavra de Deus. É por isso que a Bíblia diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Você quer realmente servir a Deus com interesse de coração? Fuja do fermento dos fariseus. Fuja e tome cuidado com os maus, com os falsos ensinamentos, os quais prega um evangelho de facilidade, um evangelho de que pode tudo. Hoje em dia está normal você... Por exemplo, agora nós estamos nas festas juninas. O que tem de crente dançando forró, o que tem de crente curtindo São João, não é brincadeira. Aí eu paro e penso para você. Pastora, mas a gente tem que ver que as coisas mudou. Não, irmão, as coisas não mudou. A Bíblia é a mesma de ontem, hoje vai ser para sempre. Então a gente tem que tomar muito cuidado. É a mesma coisa no carnaval. Eu não vou pro carnaval, mas eu participo do carnaval dentro de casa, assistindo televisão. Eu soube essa semana que teve uma irmã que disse para a irmã me falando, minha pastora, a irmã falou para mim que estava com a vontade de tomar um licor e que todo ano, nessa época de São João, ela fica com maior vontade e a coisa que ela mais diz, assim, que ela se arrepende é de não poder tomar um licor. Aí eu digo, sério, irmã? Ela disse, E ela é cristã mesmo, frequenta a igreja há anos. Mas todo ano, nessa época, ela já gosta de tomar um licorzinho. Cuidado, 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 porque a Bíblia diz que Deus não vai ter ninguém como inocente. Ou você nega a si próprio, ou você procura realmente servir a Deus com interesse de coração, fugindo dos falsos ensinamentos, das falsas doutrinas, ou você vai ter uma surpresa muito grande. Porque no dia que você estiver diante do Senhor, Ele vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E a Bíblia diz que Ele conhece as suas ovelhas. Você de fato é uma ovelha do Senhor? Então se coloque na posição de tal em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos falar, graças a Deus, irmã Antônia, é muito bom quando nós estamos aqui. Eu cheguei nesse instante, fui dar aula, eu fui com ela e aí cheguei, tentei aqui, preparei a mensagem e olha que maravilha Deus está falando.
Deus me deu essa mensagem aqui, a gente está pregando, eu até já dei uma palhinha sobre ela ontem, mas não explanei tanto, não estudei ela toda, só foi um versículo, mas hoje o Espírito Santo veio e nos trouxe esse alimento que vai nos fortalecer esse final de semana em nome de Jesus, tá bom? Feche seus olhos, vamos falar com Deus, vamos orar, vamos adorar o Senhor. É momento de oração. Bendito Deus e glorioso Pai, entramos na Tua presença, Senhor, neste momento. Te pedimos, Pai, perdão pelos nossos pecados, perdão por nossas falhas. Pedimos ao Senhor que receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração e que o Senhor se faça presente agora neste momento. Perdoa, Senhor, os momentos em que falamos ou pensamos contrário à Tua palavra e que até mesmo, Senhor, pedimos prova do Senhor de coisas que não precisava se pedir, porque basta crer na palavra do Senhor. Pai, colocamos nossas vidas em Tuas mãos, colocamos, ó Pai, as nossas decisões, colocamos a nossa casa, a nossa família. Hoje, especialmente, eu oro, Pai, agradecendo a Ti pela vida da Luísa, pela vida, Senhor, da Tua serva, Pai, que eu tenho certeza que nós estamos orando e o Senhor já está fazendo a obra. Ela já foi, já tiraram os aparelhos, já está em observação e eu creio, em nome de Jesus, no milagre que já aconteceu na vida da Luísa, em nome de Jesus. Coloco diante de Ti, Senhor, todos os pedidos de oração que foi feito. Coloco diante de Ti, Senhor, todas as vidas. Eu oro agora unindo a minha fé à fé de todos aqui presentes para repreender toda e qualquer ação maligna. Eu digo a você, espírito do diabo, pegue agora todo o seu mal, pegue agora a sua anemia, pegue agora seu mal, sua meningite, pegue agora seu problema cerebral, pegue agora no sangue, nos nervos, nos ossos, em qualquer parte do corpo. Pegue agora todo o seu mal e saia em nome de Jesus. Digo a você, espírito de rebeldia, espírito maldição hereditária, demônio, tire a mão desse jovem, desse adolescente, tire a mão desse rapaz. Ele não vai seguir os passos da mãe, do pai, ele não vai seguir os passos de pessoas que estavam ali envolvidas em vida errada. Eu repreendo agora, digo a você, espírito de prostituição, espírito maligno, saia, está quebrada toda a maldição, em nome de Jesus. O poder de Deus comece a agir agora, comece a visitar o lar, a família de cada pessoa aqui presente e faça, meu Deus, o milagre acontecer em nome de Jesus. Que você ore com fé e diga: eu tomo posse da minha bênção, da minha vitória, e eu creio que a bênção de Deus é comigo, em nome de Jesus. Amém?